Saúdo a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é Adriano Fernandes. Agradecemos a Deus, diletos irmãos, por tudo que Deus tem nos concedido. Por mais essa quinta-feira estarmos aqui na presença de Deus para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Por mais essa oportunidade de estarmos aqui proclamando o Evangelho de Cristo. Diletos irmãos, prezados ouvintes, nessa oportunidade eu quero deixar um versículo da palavra de Deus no livro de Josué. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos. Dê uma caidinha aqui a internet. Paz do Senhor para todos os irmãos. Eu me chamo Adriano Fernandes. Estamos aqui. Está ali Saulo Ataídes. Por isso por nós. Então, diletos irmãos, eu quero ler aqui no livro de Josué, no capítulo 1, e o versículo 8 de Josué, que diz assim: Não se aparte da tua boca o livro da lei, medita nele dia e noite. Deu uma caidinha, diletos irmãos. A paz do Senhor para todos. Ela caiu a internet. Choveu aqui. Aí ela está caindo, está voltando. Se der para a gente fazer, a gente vai continuar fazendo a live. Então, diletos irmãos, nós lemos aqui no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Não se aparte da tua boca o livro da lei, mas medita dia e noite, para que cuideis fazer tudo que nele está escrito, porque então tornarás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Vemos aqui, diletos irmãos, o nosso Deus ali, falando ali para Josué, depois da morte de Moisés, o grande líder que tem uma tipologia de Jesus Cristo como libertador. A Bíblia diz que Moisés foi o libertador de Israel, que tinha uma tipologia de Cristo. Por isso que ele pagou preço quando era ainda menino, foi jogado ali no rio Nilo, para os crocodilos gigantes que tinha ali no rio Nilo comer ele, destruir a vida de Moisés, os projetos de Deus. Mas só que Deus, Ele deu o livramento, guardou Moisés desde pequeno. Então, Deus é o Deus que guarda. Então, diletos irmãos, depois que Deus guardou Moisés, a Bíblia diz, diletos irmãos, que levantou agora o sucessor de Moisés, que foi Josué. E nós vemos que Deus agora passa as diretrizes para o líder Josué, que estava na frente e na liderança. Ele diz: olha, não se aparte, Josué, da tua boca o livro da lei, a palavra de Deus. Antes, medita dia e noite, para fazer conforme está escrito no livro, porque então tornarás próspero, farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. E nós vemos, diletos irmãos, que o capítulo de Josué, você vê que Deus, esses capítulos de Josué, você vai ver as batalhas, você só encontra batalha nesse livro. Mas em todas as batalhas, Deus deu vitória a Josué, porque Josué estava balizado. Veja que só 2 homens que
entraram lá na terra prometida por Deus, na terra de Canaã. Foi Josué e Calebe, diletos irmãos, porque ele guardou o livro da lei. Ali naquela terra existia gigantes, existia diversidade de nações, mas Deus tirou e colocou lá Josué e Calebe. Então, porque ele guardou o livro para ser hoje bem-sucedido, ter uma prosperidade, não essa teologia da prosperidade, mas uma prosperidade diante de Deus, estar firme na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, é guardar o livro, não trazendo outras inovações, outras invencionices que se inventam por aí, entendeu? Então, diletos irmãos, nós vemos que Deus deu vitória, Deus fez o sol parar para dar vitória para Josué. Deus venceu Jericó ali com Josué, o muro no capítulo 6 de Jericó. No capítulo 3, nós vemos ali a passagem no Rio Jordão. Nós vemos que esse livro aqui é um livro de batalha, mas ele venceu. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, qual é a batalha que tu estás enfrentando, mas eu quero te dizer, guarde a palavra, deguste a palavra, leia mais a Bíblia e você vai ver, Deus vai lhe dar vitória. Então, diletos irmãos, nós vemos que hoje os homens erram por não conhecer a palavra de Deus, as escrituras. Hoje os homens erram, as pessoas erram por não conhecer a escritura, nem o poder de Deus, o poder miraculoso de Deus. Então nós vemos que lá em Mateus 22 e 29 diz assim: errais o homem não conhecendo a escritura nem o poder de Deus. Ali ele estava falando o assunto concernente aos saduceus, que era seita religiosa. Diletos irmãos, os saduceus, eles não criam na ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição. E Jesus, ele disse: olha, vocês erram porque vocês não conhecem a escritura ainda. Os milagres de Jesus, o que Jesus fez, Jesus ressuscitando, Jesus fazendo muitos milagres. Vocês não conhecem o poder de Deus, que ele tem o poder de ressuscitar os mortos, de fazer grandes coisas. Glória a Deus. Nós vemos hoje, espiritualmente falando, Deus tem levantado milhões de mortos. Deus tem levantado mortos espirituais, homens que estavam mortos, mulheres que estavam mortos espirituais, e o nosso Deus ressurgiu, ele ressuscitou, ele está vivo hoje para a glória de Deus. E hoje Deus deu a sua palavra, ele está fazendo a vontade de Deus, porque assim é o poder de Deus. Então os homens estão errando, as pessoas estão errando por não conhecer a escritura, o poder de Deus, o que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida, está fazendo, porque ele é Deus. Então, diletos irmãos, a lei dos homens, ela estão debaixo, a lei dos homens estão debaixo da lei de Deus. As leis dos homens estão debaixo da lei de Deus, conforme está escrito lá em Romanos capítulo 3 de Romanos, diz assim: sabemos que tudo a lei diz, para que estão debaixo da lei, para que toda boca se feche e todo mundo fique debaixo do juízo de Deus. Versículo 20, 3 e 20 de Romanos: já que pela obra da lei nenhum humano será justificado diante de Deus pela lei, porque vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei dos homens, a lei de Deus está por cima da lei dos homens, porque pela sua lei eles não serão justificados. E nós vemos hoje tanta aberração, tanta injustiça, porque a lei de Deus é superior, a lei de Deus está por cima, diletos irmãos. Então vamos guardar a lei do Senhor, vamos guardar a lei de Deus, vamos fazer a vontade de Deus,
Vamos dizer que Ele é grande. Ele te chamou para isso, igreja. Glória a Deus para todos sempre. Então, diletos irmãos, eu vou passar esses tópicos aqui rápido. Eu não quero me estender muito. Diletos irmãos, nós vemos que Josué, ele venceu. Ele foi bem sucedido. Ele entrou na terra de Canaã. Era preciso ele passar por aquelas batalhas. E Deus disse para ele, olha, guarda o livro da lei, Josué. Você vai precisar do livro da lei para ser bem sucedido nas batalhas, para você vencer. Então nós vemos que só ele e Caleb, Josué e Caleb entrou ali na terra de Canaã. Veja que todos dois, aquelas lutas que ele estava passando, era Deus lhe dando autoridade para que ele pudesse ali repartir a terra para cada um daquelas 12 tribos de Israel, cada um daqueles homens, daquela família, das 12 tribos de Israel, para ele dividir certinho. Era preciso passar a ter autoridade. Então nós vemos que a lei de Deus, ela dá autoridade para o homem fazer o que é justo, e ali ele ganhou a autoridade de Deus ali e dividiu a terra de Canaã para as 12 tribos de Israel. E é preciso passar por algo para chegar num determinado lugar que Deus determinou para cada um de nós. Então nós vemos que ele guardou a palavra de Deus. E quantas pessoas hoje não têm guardado a palavra de Deus, não têm dado ouvido à palavra de Deus? Nos momentos difíceis dele estar lendo a Bíblia, dele estar degustando a Bíblia, ele está se lamentando, ele está murmurando da sorte. Glória a Deus. Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Se essa nação brasileira meditasse na palavra, no poder de Deus, porque o maior milagre que Deus faz na vida do homem não é um carro importado, não é uma casa muito boa, muito vasta, muito larga, não é uma mansão, não é um jatinho, não é muito dinheiro no banco, não. O maior milagre que Deus faz na vida do homem é o plano da salvação. É o plano da salvação. Esse é o maior milagre, é Deus entrar naquela vida e fazer um verdadeiro milagre. Aí esse milagre vai testemunhar para as nações, vai testemunhar para as nações que verdadeiramente Jesus passou por aquela pessoa e fez algo extraordinário. Glória a Deus, shalom. A paz do Senhor, shalom é a paz do Senhor. A paz do Senhor. Então, diletos irmãos, é isso. É guardando a palavra de Deus. É de suma importância também o testemunho. O testemunho. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 8 e 20, que diz assim: a lei e o testemunho, se eles não falarem conforme a palavra, nunca verão a alva. Se eles não falarem conforme a lei de Deus, nunca verão a alva. Ali é um assunto que concerne, diletos irmãos, aos negromantes da época, aos mágicos. E eles traziam ali enganação para o povo. E sabemos que a Bíblia Sagrada é a verdadeira interpretação. Então nós vemos que ele ficava ali forjando mentira para o povo. Aí Isaías disse: olha, a lei e o testemunho, se vocês não falarem, não tiver testemunho que vocês são de Deus de verdade, vocês nunca verão a alva. Nunca verão. Não adianta você pegar uma Bíblia e começar a distorcer, começar agora a inventar outra história, porque não vai colar. Porque o intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Glória a Deus, não é agroseiro, não é mágico, não é feiticeiro. O intérprete da Bíblia é o Espírito de Deus e usa aqueles que ele quer usar pelo Espírito dele, de Deus.
Então, diletos irmãos, a palavra de Deus clareia os nossos entendimentos. A palavra de Deus ilumina, ela clareia todas as verdades. Está escrito lá no Salmo 119, versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a lâmpada. Se todo mundo guardasse a lei do Senhor, esse Brasil estava aceso. As densas trevas já tinham sumido desse lugar. É maravilhoso quando eu vejo um homem que aceita Jesus. Primeira coisa que Deus faz na vida dele, primeira coisa é acender a sua luz, é acender a sua lâmpada, e aquele homem começa a andar em novidade de vida. Aí se cumpre esse versículo, o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Muitas vezes aquele homem estava andando num caminho escuro de trevas. Aí Jesus acendeu logo a lâmpada embaixo. Aí ele não vai mais para os lugares de trevas, porque Deus acendeu a lâmpada. E luz para o caminho. Deus agora começou a iluminar o seu caminho todo. E ele começa a passar ali. O caminho está todo claro para ele. E ele começa a glorificar. Assim como ele fez com essa igreja. Assim como ele fez na tua vida, meu irmão. Então, guarda a palavra, que a lâmpada está clareando. Você não cai, porque os teus pés têm uma lâmpada acesa. É a lâmpada de Deus está acesa. E você vai passando. O caminho está claro. E você vai passando. E todas as trevas, ela não te alcança, porque a luz de Deus está em ti. O brilho de Deus emite em você, em cada um de nós. Então, diletos irmãos, glória a Deus para todos sempre. Estou concluindo já essa palavra. A palavra de Deus também ela traz a paz para a tua vida, para a minha vida. Veja quantas pessoas hoje têm a paz, porque verdadeiramente a palavra de Deus ela se encaixou na tua vida e em nossas vidas. Nós vemos isso lá no Salmo, o Salmo de número 119, versículo 105, que diz assim: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Muita paz. E para eles não há tropeço. Aqueles que amam a lei de Deus não tem tropeço, porque quando o inimigo bota o tropeço, Deus arranca o tropeço e você continua com a sua paz. Glória a Deus para todos sempre, diletos irmãos. Então foi essa palavra que Deus me deu essa noite sobre a lei de Deus. Josué, ele foi bem sucedido. E Deus te convida essa noite para você ser uma serva, um servo bem sucedido. Guarde a palavra, guarde a lei de Deus, defenda a lei de Deus e você vai ver a mão de Deus, assim como Josué. Josué venceu, porque ele guardava a palavra de Deus. Também a palavra de Deus, diletos irmãos, ela é viva e poderosa e eficaz. Lá em Hebreus capítulo 4 e 12 diz assim: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, entre junta e medulas, apta para discernir pensamento e intenções de coração. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Eficaz quer dizer, essa palavra eficaz quer dizer poderosa. Ela discerne pensamento e intenções dos corações. Glória a Deus. Então, diletos irmãos, é de suma importância a gente guardarmos a palavra de Deus, meditar. E ele disse: ó Josué,
é para você meditar de dia e de noite. Não só de dia, mas de dia e de noite, para você ser bem-sucedido. Glória a Deus. Então vamos meditar na palavra de Deus, diletos irmãos. Porque o crente que medita na palavra de Deus, crente que guarda a palavra de Deus, e ele disse mais, não se aparte da sua boca, quer dizer, ele estava dizendo, Josué, não deixe de falar do meu livro, Josué, fale para as nações, fale para o povo, os que estão na peleja, fale da minha palavra, pregue o meu evangelho. Deus deu ali uma ordem a Josué. Glória a Deus. Então é de suma importância, diletos irmãos, nós falar também a palavra de Deus. Então continue pregando o evangelho, fazendo a vontade de Deus e veja a prosperidade verdadeira de Deus. Não é teologia da prosperidade. A verdadeira prosperidade de Deus é quando você guarda a palavra de Deus e faz a vontade de Deus. Então tudo vai se encaixando naturalmente, a bênção de Deus vai acompanhando você, a sua vida, porque você está guardando. Assim como Josué, ele, diletos irmãos, ele foi bem sucedido, assim você também pode ser bem sucedido, guardando a palavra de Deus. Então, diletos irmãos, compartilha essa palavra para aqueles irmãos que precisam, como vencer. Então é guardando a palavra, não existe outra alternativa, é guardando a palavra. Vou concluir já, estou concluindo já. Veja só, a palavra de Deus, diletos irmãos, ela é doce como mel. Veja que no capítulo 3 de Ezequiel, a Bíblia diz que Deus deu ali a palavra a Ezequiel. E a Bíblia diz que ele comeu, deu um rolo. O rolo ali tipifica a Bíblia. Quando ele comeu na boca, ali estava doce, como mel, quer dizer, a palavra de Deus, ela adoça a vida amarga de qualquer desse pecador, quando ele aceita Jesus, que ele come a palavra, degusta a palavra, fica doce, a sua vida melhora, vai ser uma doçura. Glória a Deus, aqueles momentos amargos passam na sua vida, assim feito na vida de muita gente, porque a palavra de Deus é doce. Ele comeu o rolo, o livro, porque antigamente a Bíblia era escrita em papiro, em pérgamo, era escrita em tábua de pedra, em placas de bronze ali, escrevia a Bíblia. Então nós vemos que existia ali o rolo, que ele fazia ali de uma planta aquática ali, e ali ele destacava ali, escrevia ali as minúcias produzidas por Deus. E aí por isso que a Bíblia expressa rolo. Então nós vemos que para falar a palavra de Deus era preciso comer o rolo, a Bíblia, para não falar coisa da cabeça, nem historinha inventada de carochinha, não. Era a Bíblia pura mesmo. E hoje estou inventando tanta historinha para confundir a mente humana de cristão, incautos, que não lê a Bíblia, que são vulneráveis, que estão vacilantes, não lê a Bíblia, e é uma presa fácil para os inimigos. Mas lê a Bíblia, meus irmãos, compartilha essa mensagem para teu irmão saber, compartilha aí no grupo, para teus irmãos saber como vencer, assim como Josué venceu. Todo o livro de Josué você vê Josué vencendo. Veio batalha pesada, mas ele venceu. Veio muro de Jericó, mas ele venceu. Veio batalha espiritual, ele venceu, porque Deus estava com Josué e Deus deu diretrizes, o livro da lei, Josué. Não se aparte da tua boca, deguste o livro e fale a palavra. Então você será bem-sucedido, e é o que Deus diz. Se você está fazendo a vontade de Deus, a bênção de Deus se encarrega. Você não vai empurrar ninguém, você vai esperar em Deus e você vai ver o próprio Deus alcançando. A mão dele é poderosa para alcançar a tua vida e trazer para ti todos os tipos de vitória de conquista que você precisa. Ele pode trazer para cada um de nós, diletos irmãos.
Deus é fiel. Eu tenho visto a mão de Deus sobre a minha vida. Glória a Deus, você não está trabalhando em vão, não. Você não está adorando um Deus em vão, não. Um Deus morto, não. Você está trabalhando um Deus que é poderoso, que faz. Glória a Deus. Para concluir, diletos irmãos, o último versículo, para concluirmos. O homem não só vive de pão que perece, mas de toda a palavra. Foi na tentação de Jesus. 4:4 de Mateus, quando o inimigo ali apareceu, quando Jesus estava fazendo o maior dos sacrifícios para salvar a humanidade, o inimigo apareceu, pegou uma pedra e disse, olha, transforma aí em pão. Aí Jesus disse, ó, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrita onde? Lá em Deuteronômio está escrito também. Foi escrito por Deus que o homem não só vive de pão não, mas da palavra de Deus. E essa nação brasileira, ela está com fome, mas não só do pão material, mas do pão espiritual que ela precisa. Ela tem sido enganada por mercenário, tem corrido atrás de teologia da prosperidade. Não, mas Deus está dizendo pela sua inerrante palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, a inerrante, a impactante, a saborosa, a gostosa palavra de Deus. Nem só de pão, diletos irmãos, viverá o homem, não. Jesus disse, porque se Jesus transformasse aquela pedra em pão, ele estava fazendo a vontade do inimigo. Ele tinha cancelado o sacrifício por mim e por você, pelos seres humanos. Ele tinha cancelado, mas não, ele foi até o fim. Então medita na palavra de Deus. Busca mais a Deus, desce mais, come mais o rolo, a palavra de Deus. Glória a Deus, porque muitas nações estão caídas aí, porque tiraram a Bíblia e começaram a botar inovações. Os colégios mesmo, tem lugares aí nos Estados Unidos mesmo, eu estava vendo a matéria, que tiraram a Bíblia para botar negócio de Halloween e outras coisas, e que é a bênção de Deus. Feito disse aí o presidente da República, Donald Trump, ele falou, eu vi no comentário dele, que a América foi grande, mas caiu porque o povo esqueceram do livro sagrado, da Bíblia, esqueceram da Bíblia, a inerrante, a impactante, a que abençoa, quem te abençoa, quem abençoa a nação é a Bíblia, não é história de nova ordem mundial. Quem abençoa as nações, quem levanta as nações caídas, é a Bíblia, é a palavra profetizada por homens de Deus, levantado por Deus, não por mercenário, por enganador, por falso mestre, mas por homens que Deus levantou de verdade pelo seu Espírito e ungiu pelo Espírito. Glória a Deus. Quantos países ali, eu vi o nosso pastor falando, ele disse que a América ali, na Europa, existiam muitos homens renomados, se levantaram ali, pregando a palavra, e de repente tiraram, a palavra de Deus e começaram a colocar outras inovações. Hoje se encontra ali os templos fechados, porque dá nisso. É você tirar a palavra de Deus e começar a botar inovação, outras coisas que Deus não mandou, termina nisso. E hoje existe aí duas agendas, agenda 2021-2030. Os homens querem, nas suas leis caídas das trevas, usado pelos os Illuminati, que diz que são os guias do mundo. Eles não estão guiando nada
não estão iluminados, coisa nenhuma, estão em trevas e precisa de Jesus, precisa aceitar essa palavra e sair das trevas e vir para a sua maravilhosa luz de Cristo. Querem tirar a palavra de Deus é inerrante para botar a maldade, para a maldade imperar, para tirar, mudar os princípios. Mas eu quero dizer da parte de Deus que ninguém vai mudar nada. Enquanto a igreja estiver na terra aqui, Deus está detendo todo o mal. E alguém não se levanta nada aqui agora, porque Deus derruba tudo. Ele usa a natureza, ele usa de tudo que ele pode usar aí na terra, mas nada se levanta e ninguém vai mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, a boca de Deus, a palavra de Deus, a inerrante aqui não falha. Para botar outras inovações, ninguém vai mudar a palavra de Deus. Eu digo com toda a convicção daqui para lá, meus irmãos, ninguém vai mudar. Agora ele vai mudar retórica, vai mudar gente, vai mudar perfil, vai mudar quadro, vai mudar reino, vai mudar nações, mas a palavra de Deus não cai por terra. Ele diz lá em Mateus 24 e 35, passarão o céu e passarão a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Vai passar tudo, o que é para passar vai passar. Mas a palavra de Deus, ela não cai, nem um jota, nem um tio. Vai passar tudo, mas a palavra de Deus, ela não passa. O que é que ele quer dizer com isso? Que a palavra dele vai se cumprir. Vai se cumprir tudo, tudo. É juízo, é profecia, tudo que ele falou vai se cumprir. E quem tem olho para ver vai ter que ver. Quem tem ouvido para ouvir vai ouvir o que Deus tem preparado e o que Deus está falando. Ele vai usar a natureza, como tem usado muitas vezes, para alguém saber e ver que é Deus que está falando. Glória a Deus para todos sempre. Então, diletos irmãos, foi essa palavra que Deus nos concedeu. Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vive é da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, diletos irmãos, Josué foi bem sucedido, porque ele guardou a palavra de Deus e ele falou as coisas que Deus colocou no coração dele. Amém? Tem um comentário ali. É verdade, meu irmão, minha irmã, grupo, povos da Força Alfa, é verdade. Entendeu? O que Deus falou está falado. Então faça a vontade de Deus e deixa Deus resolver a parada. Com Deus é assim. Quando Deus quer, é assim. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Ninguém impede o trabalhar de Deus. Isaías 43 e 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? Operando Deus, ninguém impede não. Pode até se levantar, mas não impede. Porque Deus tem um poder para derrubar o inimigo e dar vitória à sua igreja. Então, diletos irmãos, foi essa palavra que Deus tem colocado em nossos corações. Estava sem nenhuma palavra, Deus disse, me deu esse versículo, e nós trouxemos aqui essa palavra em cima desse versículo. Foi Deus que me deu. Não se aparte o livro da lei. E nessa página, se tiver alguém aí escutando que ainda não é evangélico, você precisa da palavra de Deus, você precisa conhecer Jesus, você precisa conhecer o amor de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. Então, se tem alguém, é só você se inscrever aí na página, porque aí tem pessoas competentes, à altura, pessoas capacitadas, que vai aí falar com você, dialogar com você, e vai te indicar para uma igreja que tem compromisso com Deus, com a palavra de Deus, entendeu? E Deus vai fazer coisas maiores, melhores na tua vida. Então, diletos irmãos, foi essa palavra que Deus tem me dado essa noite. Estou concluindo essa mensagem. Eu peço para os irmãos, se quiser compartilhar essa mensagem, compartilhe, que com certeza Deus me deu essa mensagem essa tarde. Então vai falar aos corações de algumas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então eu agradeço a todos vocês que estão participando essa quinta. E se Deus quiser, quinta-feira
Se Jesus não voltar, tem mais. Adriano Fernandes trazendo uma mensagem da parte de Deus para o teu coração. Eu agradeço a todos em nome de Jesus e até a próxima. Tchau. A paz do Senhor para todos.